Abra suas Bíblias, por gentileza, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 5, capítulo 5, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Diz assim: e todas as coisas são de Deus. Ok? Todo mundo achou? Amém? Amém. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, a uns foi dado pelo mesmo Espírito o quê? Um para ser apóstolo, outro para ser evangelista, um para ser profeta, outro para ser evangelista, outro para ser pastor, outro mestre. Mas aqui e ali o apóstolo Paulo, ele está administrando aquela igreja que crescia rapidamente, tinha diversos tipos de problema, ele precisava colocar a casa em ordem. Mas aqui o apóstolo Paulo, nessa carta, ele defende seu apostolado diante de homens que tentavam trazer heresia ou uma palavra contrária à autoridade apostólica que ele tinha. E ele lança aqui: e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu, aqui ele está se referindo a todos, nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. A palavra reconciliação é fácil nós compreendermos. Qual seria o melhor exemplo de reconciliação? Qual seria o melhor exemplo de reconciliação? Duas pessoas que não se falam, começam a se conversar. Certo ou errado? Amém ou amém? Exemplo aqui do filho pródigo, nosso irmão Cláudio falou aqui, o filho pródigo, reconciliação, o filho voltando para o pai. Mas aqui, nesse exemplo do filho voltando para o pai, eu gosto de colocar sempre um ponto de vírgula, porque o pai já estava reconciliado com o filho, e o filho simplesmente se distancia, mas não havia nada que o separava, simplesmente ele se distanciou. Para um outro exemplo melhor do que esse seria qual? A sua ira afasta de alguém, os seus pecados, nossos pecados nos afastam de Deus. O que mais? Que dessa palavra poderíamos falar um bom exemplo da reconciliação? Que tipo de acontecimento? Me ajuda aí, estamos numa aula, gente. Me dá um exemplo de reconciliação. Casamento, alguém falou aí? Onésimo, segura aí porque ele vai estar no assunto aqui de hoje, né? Então nós temos todos esses fatos, vivemos dias de conflitos, divisões biológicas, familiares, o mundo está fragmentado, mas a igreja recebeu um chamado, eu e você, reconectar o homem com Deus e também uns aos outros. Eu estou reconectado com Deus, não importa os homens, cuidado com isso, não existe isso. Não existe isso. Reconectado com Deus, os homens vão ser o seu alvo, as pessoas serão o seu alvo. Eu conheci a Cristo e eu quero que esses que não conhecem a Cristo venham conhecê-lo também. Ok? Amém? Amém. A reconciliação não é um programa, não é um departamento da igreja, como muitos imaginam. Tem um ministério de evangelista, então eu ganho, o pastor cuida. Ei, queridos, deixa eu te falar e te alertar uma coisa: todos nós somos chamados por Jesus Cristo. Mateus capítulo 27, a partir do verso 17 em diante, nós precisamos compreender uma coisa: nós somos chamados para ganhar almas e cuidar bem delas. Nós fomos enviados para fazer discípulos e cuidar deles. Fazer discípulos e cuidar deles. Muitas vezes estamos nos aplaudindo nós mesmos, ganhamos 10, ganhamos 20, ganhamos 30, mas nós não temos nenhum contato com essas pessoas, não colocamos a mão no bolso para ajudar essas pessoas, porque eu não tenho. Mas Pedro e João disse na ilha, na Porta Formosa: não tenho ouro nem prata, mas que tenho te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Ou melhor,
apto para o trabalho, ele já estava, só precisava alguém arrumar um emprego. Estamos falando sobre reconciliação. Precisamos compreender que a reconciliação também abarca, estende a mão para isso também. Há 3 domingos atrás, temos o hábito de evangelizar nossa escola bíblica dominical na De Paz. Não é pela manhã, é às 18 horas. E saímos para evangelizar os homens no domingo pela manhã. Evangelizando, encontramos um mendigo embaixo de uma marquise, e ali naquele momento nós começamos a falar para ele, falar de Jesus. Eu sentei, conversei com ele, perguntei o que era, o problema que ele estava ali, de onde ele vinha, onde ele morava, e ele simplesmente ficava calado, mudo. Falou: eu venho de longe, mas é melhor que eu não conte a minha história para você não, mas eu aceito a sua oração que você fizer por mim. Então tá bom, obrigado por você permitir que eu ore por você. E ali eu orei por ele, eu e mais 10 homens que estavam lá, oramos, intercedemos, pedimos, Senhor, 6 homens que estávamos lá, oramos, intercedemos. Depois enfiamos no bolso, cheguei para o obreiro que estava do lado, disse: vai ali e compra um frango galego para ele. A minha responsabilidade como pastor, discipulador daqueles que estão próximos de mim, para que eles compreendam. O pastor Eliseu, ele está me levando a evangelizar, mas ele está mostrando também como faz. O discipulador tem esse papel. Jesus fez 3 coisas de maneira bem clara em todos os evangelhos. Primeiro ele anunciou, depois ele levou junto para anunciar, depois ele mandou que eles fossem sozinhos. Ou melhor, o Senhor Jesus Cristo, ele vai na frente, abrindo o caminho. Depois ele leva você a viver por fé, a entender que a palavra dele está em você, e depois ele te mostra que o Consolador, aquele que é reconciliador, ele está em você e leva você a fazer grandes obras. Se você não crê nesses princípios que ora estão ocultos atrás da palavra do Evangelho, você jamais vai conhecer o que é poder de Deus. Você jamais vai conhecer o que é poder de Deus. Filha, conta ou não conta o milagre de hoje? No final eu conto. Deixa vocês ficarem mais um pouquinho curiosos. Irmãos, Deus é Deus e cuida de todas as coisas, nos mínimos detalhes. Jamais Deus vai fechar os olhos para você quando você colocar as mãos no bolso, levar a cesta básica para reconciliar alguém que não suporta o Evangelho, que não suporta ouvir a palavra. Uma pessoa vestida de paletó e gravata, com a Bíblia embaixo do braço, andando para lá e para cá. Jamais Deus vai fechar os olhos para esse alguém que compreende o chamado da reconciliação. Jesus deu-se a si mesmo. Existe uma forma de você dar a si mesmo. Você dá o suor do teu rosto para você trabalhar. Então dá um pouco do suor do teu rosto que você ganha de segunda a sexta, e você para o seu tempo para Deus e para os outros quando você for evangelizar. Uma estatística para você: 1,7% é o número de pessoas que nós conseguimos atrair para Jesus quando nós entregamos um folheto. 1,6%. Quando você entrega o folheto, ali contém a palavra do Senhor ali, e aí a pessoa lê, um pode ler, outro pode não ler. 2,4% quando nós realizamos uma cruzada evangelística. 2,4%. Pessoas, grande pregador vem, prega, pessoas vêm na frente. 2,4% atingimos esse efetivo de ganhar essas pessoas, de trazê-los a Jesus, quando tem pessoas ali naquela cruzada que se preocupam em cuidar dessas pessoas, em ligar, fazer um telefonema e outras coisas mais. Um cuidado, se aproximar, ser como amigo, ser como colega, ser aquele que mostra Jesus, ser um Natanael para Filipe, ser um Filipe para Natanael, perdoe, ser um Filipe para Natanael. E nós temos 46% de vantagem quando você abre a porta da sua casa, realiza um culto lá, 46%, convida os seus vizinhos, seja ele quem for,
e começa a pregar o Evangelho a partir da sua casa. Nós somos um povo inteligente. Deus nos deu números para a gente poder fazer algumas estatísticas e avaliarmos. Será que nós estamos produzindo tanto através dessa atitude? Estamos produzindo tanto através dessa outra estratégia? Qual é a estratégia que nós produzimos melhor? Qual a estratégia que melhor nós vamos reconectar pessoas aos céus? Que nós vamos fazer com que as pessoas enxerguem a Cristo através de nós, que vamos cumprir o ministério da reconciliação. Você é muito inteligente. Só que muitas vezes, não, eu tenho um problema com um vizinho que ele é traficante, eu tenho um problema com outro vizinho porque eu já discuti com ele no passado, eu tenho um problema com o outro porque ele invadiu 10 centímetros do meu muro aqui, construindo lá de cá, eu tenho esse problema, esse outro problema. É mais fácil alguém aceitar assistir o jogo do Flamengo na sua casa do que você trazer ele para a igreja. Então convida ele para assistir o jogo do Flamengo na sua casa, convida, mas depois fala para ele assim: olha, eu convidei você para assistir o jogo do Flamengo em casa, mas eu não sou flamenguista coisa nenhuma, eu só usei isso aqui da estratégia, para você vir aqui, ter um bolo, ter um café, e agora eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar da minha fé que me move diante do Senhor, e que Deus tem feito com que você venha aqui na minha casa, para que eu possa reconectar você aos céus. Você é portador de uma palavra de autoridade, não porque você tem autoridade intelectual, não, é dada a autoridade pelo Espírito de Deus que está em você, Ele quer agir através de você. Glória a Deus. A palavra de Deus, de uma forma muito clara, nos mostra tudo isso. O que é o ministério da reconciliação? É trazer identidade para a igreja. O ministério da reconciliação faz com que a igreja seja poderosa. O ministério da reconciliação faz com que você transfira o amor recebido de Cristo pela sua vida aos outros. A nossa vida cristã é uma vida de transferência, pelo que você fala, na forma como você anda. Eu sempre tenho o hábito, pastor Júlio, de ensinar sobre 3 frutos que nós temos o hábito, que nós produzimos, que todo cristão precisa aprender a produzir. Primeiro tipo de fruto, qual é, Cláudio? Amor. Primeiro tipo de fruto, frutos de arrependimento. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, o que acontece conosco? O arrependimento vem dos nossos pecados. Nós somos confrontados por aquilo que nós achávamos que era certo no passado. Somos confrontados diretamente por quem? Pela justiça, por um ou por outro? Não, pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo fruto que nós produzimos, qual é? O fruto do nosso comportamento. Nós começamos a andar e as pessoas começam a observar: ele não é mais do mesmo jeito, o comportamento dele é diferente, ele agora é uma nova criatura mesmo. Olha, aquele que mente não mente mais. Antes se viam, olha, alguma coisa aconteceu, agora se observa pelo comportamento que ele mostra na sociedade, no ambiente de trabalho, como ele ora, se ele busca Deus em primeiro lugar, as decisões que ele toma. Terceiro tipo de fruto que ele emite, que é apresentado, fruto do Espírito. Aleluia. Todo cristão tem que apresentar esse 3 tipos de fruto. Jesus isso mostra claramente. Mas professor, como você enxerga isso através dos evangelhos? Irmãos, leia os evangelhos. Eu já leio uma vez só, leio mais de uma vez. Dobra o joelho e pede: Senhor, Espírito Santo de Deus, eu preciso enxergar o que está lendo da letra. Espírito Santo de Deus, eu preciso compreender aquilo que realmente é o que o Senhor quis dizer para nós que somos igreja. Senhor, o Senhor me deu o ministério da reconciliação. Eu preciso saber, entender e ser para os outros aquilo que eu nunca fui. Eu preciso frutificar em todas essas áreas. Paulo define
reconciliação como uma obra divina, não humana. Divina, não humana. É quando muitos de nós lemos lá os frutos do Espírito, e quando lemos fruto do Espírito, e quando lemos domínio próprio, que é fruto do Espírito, nós damos uma explicação humana, que é você se dominando a si mesmo. Só que você continua com a vontade de soltar palavras e palavrões, palavras de maldições, murmurações. Você tem esses atos ainda. Você apenas se controla e não sabe o que é um controle através do fruto do Espírito de Deus. É bem diferente. Ser controlado pelo Espírito Santo e se controlar a si mesmo, através das disciplinas espirituais que você colocou para si. Porque você pode, através de disciplinas espirituais, jejum, oração, rotina, você pode até mesmo adquirir bons hábitos de dominar a si mesmo. Porque existem muitos outros que nem têm o Espírito Santo e se dominam na hora de uma guerra, se dominam na hora da discussão, se dominam na hora da ética, se dominam na hora do respeito. Muitos estão vivendo controlando a si mesmo, vivendo uma religiosidade e ainda não sabem o que é o poder de Deus que em nós opera a transformação desse ser corruptível que nós somos. Mas um dia, aleluia, seremos transformados num corpo incorruptível para a glória de Deus. Aleluia. Paulo também define a reconciliação. Não fomos nós que buscamos a Deus, foi Deus quem nos buscou. A iniciativa da reconciliação é totalmente divina, e isso derruba a religião baseada em méritos. Reconciliar significa restaurar favor. Reconciliar significa restaurar favor. Já parou para imaginar você ser aquele reconciliador que vai fazer com que aquela pessoa novamente encontre o favor de Deus? Encontre o favor de Deus. Quantas pessoas estão necessitando encontrar? A ruptura humana, Paulo vê como, Romanos 8,7, inimigos de Deus, todos aqueles que não estão em reconciliação, separado pela culpa do pecado, Efésios capítulo 2, versículo 1, escravo das paixões e do pecado, são escravos. Como reconciliar? O Evangelho não melhora pessoas ruins, guarde bem isso. O Evangelho não melhora pessoas ruins, ele vivifica, ele dá vida às pessoas mortas. Ele dá vida às pessoas mortas. Agora, existe um grande intercâmbio, porque Paulo define reconciliação como uma obra divina, a ruptura humana, mas existe em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, ele apresenta a lógica da reconciliação. Qual é a lógica da reconciliação? Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo assume o que era nosso, nós recebemos o que é dele, lá na cruz. Quantas folhas aí, professor? Tem um bocado, não se incomoda não, a gente chega lá. A cruz é o espaço onde Deus e o homem voltam a se encontrar. Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. A gente imagina tanta situação. Alguns teólogos, Deus vindo nas costas. Outros, eu prefiro ficar na seguinte palavra: houve silêncio no céu. Ele carregou aquilo que era insuportável para mim e para você. Foi um momento de reconexão. Foi um momento que Satanás imaginou, talvez, o seguinte: venci. Só que Jesus, logo depois, ele fala o quê? Eu venci a morte.
Ele venceu. A missão da igreja nasce dessa reconciliação. Deus não apenas nos salvou. Eu fui salvo, amém, glória a Deus, obrigado. Fala para ele que está do seu lado aí, pedagogicamente. Ele te comissionou, inocente. Fala. Está andando como inocente? Não seja inocente. Ele te comissionou. Ele te deu uma responsabilidade. E agora, o que você está fazendo com essa responsabilidade? Vai ficar andando como inocente aí? Não, seja responsável. É a forma que Deus arrumou para que eu e você conseguíssemos rasgar os céus através da nossa conversa com o Pai. Você pensa que o William Seymour chegou a ser usado por Deus por causa de quê? Por causa de uma vida de oração, por ouvir a palavra de Deus, ouvir homens falando como Parham, um homem que ele, no Texas e Houston, abriu uma escola bíblica, que a escola bíblica antes eram seminários, e ele começa a falar sobre o batismo com o Espírito Santo, e que havia uma evidência sobre aqueles que eram batizados com o Espírito Santo falar em línguas. Todos aqueles alunos estavam ali ouvindo, só que o William Seymour, ele estava prestando atenção no propósito que o Espírito tinha para aquilo, para o trabalho que deveria ser feito. Eu tenho certeza, no meu coração e pela minha experiência que eu tenho com meu Deus, que quando você se desconectar, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo para falar em línguas, você se conectar com o propósito de Deus na terra, começar a orar e entender o que é o teu propósito, todo o resultado do batismo com o Espírito Santo vai acontecer com você. Aconteceu comigo nesta igreja, muitos anos atrás, eu com 14 anos de idade, pastor, auxiliar do pastor Edmundo, auxiliar do Edmundo aqui, busca do José Oscar, fui às águas do Rio Linhares, e ali ele que me batizou. Quando eu fui levantado das águas, eu comecei a falar em línguas. Um garoto de 14 anos de idade. Eu não estava ouvindo ninguém falar em línguas. Apenas uma coisa eu orava quando eu estava entrando nas águas. Eu pedi: Espírito Santo de Deus, cumpra em mim o teu propósito, que eu não viva para mim mesmo, mas para o teu reino. Eu lembro dessa oração tranquilamente. Eu não pedi para falar em línguas, eu não estava querendo ser como os outros que falavam em línguas, não. Eu abracei o propósito do Espírito de Deus na minha vida, reconciliar pessoas a Deus, pessoas serem impactadas novamente pelo favor de Deus nesta terra. Aleluia. Pare de se preocupar com a evidência, se ocupe com aquele que traz a evidência. Aleluia. Pare de se preocupar com esses pseudo-batismo, que um repete línguas aqui, o outro repete lá, o outro repete lá. Pare de brincar com coisa séria. Eu não falo isso pregando, eu falo isso ensinando. Muitos estão aí debaixo de uma doutrina que está sendo ensinado. Você só vai ser consagrado se falar em línguas, se falar em mistério. E aí ele começa a embolar um monte de palavras, falar. Não estou duvidando de quem realmente falou pelo Espírito Santo de Deus, falou em línguas, foi batizado. Não estou duvidando nada disso. Mas há muitos, como o exemplo que eu dei aqui, pregando numa igreja no Jockey de Tamparica, isso aconteceu. A prova. Eu acho que todos os pastores deveriam fazer a mesma coisa. Foi batizado com o Espírito Santo? Então vamos ver agora a disponibilidade que você tem para jejum e oração. Está ali o namorado da minha filha. Convidei ele um dia desse. Meu filho, jejum de 3 dias, vamos lá? Com minha surpresa ele aceitou.
ele vai chegar no dia do jejum de 7 dias ainda. Eu acho que a vontade dele casar com a minha filha é tão grande. Matou a charada. Quero que eu vontade de parar de falar, né? Mas louvado seja o Senhor. Queridos, não é enaltecendo a ninguém, aqui nada, mas a gente precisa entender que o ministério da reconciliação é coisa séria. Nós precisamos evocar dentro da igreja uma vontade pela presença tão poderosa de Deus Espírito Santo, para que a gente entenda o cerne da palavra de Deus. Poder, sinais vão acontecer, os sinais seguirão os que creem. Senhor, a tua palavra fala que os sinais seguirão os que creem. O que eu faço então? É simples. Pega a palavra e apresenta para aquele que deu para mim e para você. Senhor, está aqui a tua palavra. Senhor, segundo a tua palavra, os sinais seguirão os que creem. Eu creio, estou lendo a Bíblia novamente. Senhor, não aconteceu nada ainda, mas Senhor, por que não aconteceu? Vai ou não vai acontecer, Senhor? Senhor, eu sei. Isso é colocar Deus na parede. Irmãos, não teve uma pessoa sequer que não colocou Deus na parede, digamos assim, não é teológica essa fala minha, mas não teve um que não colocou Deus na parede dessa maneira que Deus não respondeu. Eu acho que Deus está esperando, tipo assim, me prova, provai-me, vede que eu sou, Fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Eu acho que Deus lá no céu está tipo assim, ó, vai, me prova, me prova. É dizimista? Não. É dizimista? Não. Ofertante? Não. Fazei prova de mim. Está acontecendo. Fazei prova de mim. A presença do Senhor vai se fazer presente. Queridos, creia na palavra de Deus, não no testemunho de homens. Professor Eliseu, você falou muita coisa maravilhosa, mas sobre tudo isso eu ensino para vocês. Creia na palavra de Deus. As minhas experiências não são suas experiências. A experiência de William Seymour é a dele, é a experiência dele. Ele ouviu sobre o avivamento no país de Gales, chegou até ele, só que ele tomou uma posição: eu quero propósito, eu quero estar reconectado com o céu. E uma coisa que pouco é dito na história de William Seymour, e agora eu quero abrir uma vírgula, que talvez estamos numa aula, né, pastor? Estamos numa aula, já que é uma discussão teológica também, então vou botar alguma coisa para vocês pensarem. A história não tinha relatado que William Seymour tinha falado em línguas ainda. Professor Eliseu, vamos expulsar Daniel Berg agora. A história, mas não significa que por não estar registrado, talvez ele não falasse. Ele não falasse. Aí chega um irmão, que ele foi chamado, quando ele estava na escola bíblica no Texas, Houston, ele foi convidado sobre uma irmã, uma missionária, que cuidava de uma igreja, alguns irmãozinhos, nessa mesma região da rua Azusa. Ele convida ele para ser pastorear poucas pessoas. Ele pregou o seu batismo no Espírito Santo com fogo, e quando ele prega o seu batismo no Espírito Santo com fogo, um dos irmãos ali que está na oração, aliás, ela expulsa ele, né? Não gostei da palavra que você pregou. Aí ele se reúne em outro lugar com outros irmãos, e aí um daqueles irmãos pede para que ele orasse por ele por imposição de mãos. Aí ele ora por ele por imposição de mãos. Quando ele ora por aquele rapaz por imposição de mãos, ele começa a falar em línguas, e todos os outros foram batizados no Espírito Santo. E aí que eu quero te lembrar de uma coisa: o poder de Deus se transfere também. O poder de Deus se transfere também. Deus quer te usar. Você que foi reconectado com o céu, tem o ministério da reconciliação.
trazer até essas pessoas o que Deus colocou em você. Entendeu isso? Trazer até as pessoas o que Deus colocou em você. Não estou dizendo aqui que ele não falava em línguas, não é nada disso. Estou falando que talvez você está cheio do Espírito Santo de Deus e ainda está vazio da sua própria identidade. Eu sempre ensino para os alunos o seguinte, pastor Júlio, que na Bíblia fala sobre o falar em línguas, fala sobre o falar em mistérios com Deus. Se está escrito, está disponível para aqueles que talvez não creem, como uma evidência do batismo com o Espírito Santo, está escrito, está disponível. Não vamos fazer uma discussão teológica sobre isso. Irmãos, eu aprendi uma coisa com meu pai: se está disponível, eu busco, eu quero e peço ao Senhor para poder fazer. Peço ao Senhor para fazer. Está disponível que o Senhor Deus, os sinais seguirão os que creem. Vou continuar orando pelos defuntos até que algum deles ressuscite. Vou continuar orando pelo paraplégico, tetraplégico, paralítico, até que eles andem. Está disponível. São sinais de Deus. Viver numa discussão teológica que te afasta e te leva para mais discussões e não compreende o verdadeiro significado do ministério da igreja é tolice. É tolice. É tolice. Se eu tiver um dia mais uma oportunidade, eu vou falar só sobre o falar em línguas, para que vocês compreendam qual é a efetividade do motivo que Deus nos deu falar em língua como essa evidência. Só uma pergunta, não é uma só pergunta: para que Deus daria isso? Por qual motivo? Qual motivo? Irmãos, está escrito. Faz parte do ministério da reconciliação. Foi dado àqueles homens para uma grande obra que eles tinham para fazer. Então você necessita também. Você necessita também. Meu horário já avança. O padrão da reconciliação, ela tem uma voz profética. Ela é uma ponte espiritual, agente da paz, instrumento de cura, e nos confiou a palavra da reconciliação. Alguns, para serem reconectados, precisam de cura. Alguns paralíticos que você estiver pregando para eles, precisarão andar para serem reconectados. Jesus fez isso com um monte, com vários deles, mas com vários deles também não aconteceu enquanto Jesus estava lá, mas foram reconectados ao Senhor da mesma forma, receberam o ministério da reconciliação. Uma exegese de Efésios capítulo 2, versículo 14 e 18, que é a parte mais expressiva que coube a mim, diz assim no verso 14: porque Ele é a nossa paz. No grego está dizendo assim: rogar, autós, estim, re, erenenem, emon. Está dizendo o seguinte: porque Ele é a nossa paz. Professor, por que você fez questão em citar essa frase em grego? Paulo não diz que Cristo traz paz, mas que Ele é a paz. Ele é a paz. Paz aqui é o mesmo significado que está aqui, emon, que está aqui, erene, emon. Ele tem o mesmo significado da totalidade da palavra shalom. A shalom significa sem doença, sem fome, com casa, com tudo aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Deus é o Todo-Poderoso, é onipotente. Deus é o seu tudo. O apóstolo Paulo ele está falando isso. Ele é o nosso tudo. Paz em todos os sentidos. Cristo é o ponto de encontro entre duas realidades quebradas. E por que aqui ele se refere desse jeito? Porque de ambos ele fez um povo só, derrubando a parede de separação. E aqui a palavra grega tem te estiteran, que diz o seguinte: o muro do átrio dos gentios. No grego ele está se referindo o muro do átrio dos gentios.
que havia uma referência, uma placa arqueológica que se referia ao seguinte: nenhum estrangeiro pode entrar além dessa barreira. Quem for encontrar o fará por sua própria conta e risco de morte. O muro de separação, agora o apóstolo Paulo fala: olha, está abaixo do muro, agora está abaixo o muro de separação. O ministério de reconciliação não faz nascer um judeu diferente, não faz nascer um gentio diferente, agora é uma nova criatura. Não é um novo, um corpo de judeu, uma mentalidade, não, é uma nova criatura. O texto está se referindo a isso, é uma nova criatura. Não é uma pessoa aparentemente, um judeu aparentemente mudado nos seus ritos, nas suas cerimônias. Não, aqui ele está colocando o seguinte: o sacrifício da cruz, do Calvário, ele é maior do que as cerimônias, ele é maior do que as leis que estão lá em Levítico, se referindo como se fosse uma impossibilidade do homem cumprir. Não, agora a parede da separação caiu por terra. Caiu por terra, derrubando a parede de separação. Nenhum estrangeiro pode entrar além desta barreira. Cristo derruba esse muro. No Pentecoste, essa verdade se manifesta espiritualmente. Todas as nações ouvem o mesmo evangelho, no mesmo Espírito. Incrível isso. O mesmo evangelho, no mesmo Espírito. Eles não precisavam se preocupar em entrar na escola para falar egípcio, cítara, persa. Eles não precisavam se preocupar nada disso, porque o Espírito era um em todos. Glória a Deus. Era um em todos. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Todas as nações ouvem o mesmo evangelho, o mesmo Espírito. Não é a lei moral que Cristo aboliu. No sentido moral, você precisa continuar entendendo que a moralidade do respeito quanto ao casamento, quanto ao relacionamento, permanece. Não foi assim no princípio. Jesus, ele coloca de maneira clara. O apóstolo Paulo, ele nos apresenta aqui de maneira bem clara: não é a lei moral que Cristo aboliu, são as ordenanças cerimoniais que separavam os povos, circuncisão, pureza ritualística. Cristo cria um novo homem, não um judeu renomado, nem um gentio aperfeiçoado. O verso 16 fala bem assim para nós. O verso 16: e reconciliar-se ambos com Deus em um corpo. A palavra aqui é apokatalaxê. Repete comigo: apokatalaxê. Apokatalaxê significa reconciliação total, completa, radical no sentido. O sentido da palavra é mais o sentido de radical. Procure o professor de grego depois. Pastor, professor Tios. Ou então aqui, irmão, vocês não sabem como eu estou olhando para trás aqui para o Alain, irmãos. E para o Eliezer lá atrás, irmãos. Se tivesse o pastor Queimão aqui atrás, ia ser pior ainda. Mas amém. Corta essa parte da gravação. Nós temos aqui uma outra palavra, quando ele fala, Deus reconciliou, reconciliar-se ambos, Deus aqui, essa palavra, apotacalaxê, reconciliação. Mas quando fala aqui, se referindo, Deus em um só corpo, ele está se referindo a kainon antropon, simbolizando o que? É uma nova humanidade em Cristo. Gente, olha isso. É uma nova humanidade em Cristo. Um terceiro grupo completamente novo. Aqui está o centro da teologia paulina. Guardem isso. Primeiro, Cristo reconcilia com Deus. Depois ele reconcilia uns com os outros. A cruz é aqui descrita como lugar da morte, da inimizade. Lugar da morte, daquilo que separava do céu, o fim do ódio, o local da reconstrução dos vínculos humanos e espirituais.
local, eu gosto dessa frase, local da reconstrução dos vínculos humanos e espirituais. Aleluia. Verso 17: veio e pregou a paz a vós estáveis longe, aos que estavam perto. Longe gentios, perto judeus. A mesma mensagem é dada para religioso e o pecador, para o moralista e imoral, para o templo e para a rua. Ei, crente, está falando para você também. Ei, aluno, está falando para você também. Para o religioso, para o pecador, para o moralista e o imoral, para o templo e para a rua. Em todos os lugares. O verso 18: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em o mesmo Espírito. Aqui está o clímax agora. O Filho abre o caminho, o Espírito nos conduz, o Pai nos recebe. Glória a Deus, aleluia. O Filho abre o caminho. Só uma pessoa para te levar pelo caminho. O Espírito nos conduz, porque você sem o Espírito, você não vai ao céu. Você sem o Espírito, você não tem vontade de coisas celestiais. Terceiro, o Pai nos recebe. Repare que a reconciliação é totalmente trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando para reconciliar o mundo. É esse o modelo da missão da igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles trabalhando. Por que muitas vezes só o pastor trabalha e o membro não trabalha? Por que muitas vezes só o pastor trabalha, a diaconisa trabalha e o membro não trabalha? Por que o trabalho é só para eles? Então, vamos imaginar alguma ponderação aqui. Peraí, toda a família trabalha, então a igreja, que é a igreja, toda ela trabalha. Toda ela está reunida no Ministério da Reconciliação. Um está reunido no Ministério da Reconciliação para receber aquele que entra pela porta, na recepção. Outros estão na hora do cafezinho. Outros do Ministério da Reconciliação estão: eu vou anotar o nome de todos aqueles que estão indo na frente quando aceitam Jesus. Eu vou mandar uma mensagem para eles. E o outro vira e fala bem assim: além de enviar a mensagem para ele, vamos fazer o seguinte: vamos na casa dele. Faz uma estratégia. Sei onde mora, irmãos. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Google Maps está lá. Botou lá a localização do endereço, colocou a localização, já vai direto. Bate na porta: ô querido, como é que você está, o senhor? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Podemos orar por você? Você sabe que ele estava na igreja. Ele não te viu, é muita gente. Ele não te viu, mas chegou lá, claro. E aí quando você se apresenta, fala que é da igreja, você está lá junto com ele, lá já. Não, eu vi você lá. Se apresenta com ele antes da entrada, fala de qual igreja você é. Pronto, irmãos, já fez amizade. Fala para o seu colega que está do seu lado, fala assim: ai, vai doer agora. Se cada um de vocês, a cada domingo, se preocupasse em reconectar reconciliar ao corpo de Cristo, a igreja dobraria de tamanho de 6 em 6 meses. Domingo próximo tem culto na tua igreja. Treine o ministério que você veio aqui aprender a palavra, que está recebendo palavra aqui no seminário para poder ajudar o ministério que está sendo capacitado. Já começa orando: Espírito Santo de Deus, eu faço uma oração que eu nunca fiz até hoje. Dá-me uma alma, ajuda-me a cumprir o teu propósito, ó Deus Espírito Santo. E sai andando pela rua. Alguém vai te perguntar: o que aconteceu com você? Que brilho é esse? O que você está fazendo que você tem essa aparência? Eu quero o Deus que você serve. Quando você orar desse jeito, com singeleza de coração, com propósito diante de Deus, eu duvido se o Espírito Santo não vai colocar alguém perto de você. Talvez no início não para vir na igreja, mas para você levar para sua casa tomar café, ou para você
orar por ele, eu posso orar por você. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Ou o Espírito Santo vai trazer a sua mente. Ora mais um pouquinho, porque eu tenho um peixe grande aí. Ora mais um pouquinho, porque eu tenho uma pescaria grande para você. Presta atenção agora. Deus adora essas orações. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Faz a oração que agrada a Deus. Faz a oração que agrada a Deus. Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro. Ei, para. Faz a oração que agrada a Deus. Senhor, dá-me almas. Senhor, dá-me almas. Senhor, eu vou entrar na igreja envergonhado. O professor Eliseu ensinou sobre isso. Domingo eu vou estar na igreja andando sozinho. Eu não posso. Eu não posso entrar sozinho dentro da igreja. Eu tenho o ministério da reconciliação. Tenho os meus amigos no ambiente de trabalho. Tenho o meu vizinho, tenho a minha vizinha. Tenho um mendigo que todo dia pede comigo na frente da minha casa. Tenho um mendigo que eu preciso dar roupa a ele. Tenho um mendigo que eu preciso dar marmitex a ele e falar: eu vou te dar o marmitex, mas vamos comigo lá na igreja. Nós vamos almoçar no restaurante depois que você me dá o marmitex. Igreja de Jardim Camburi, eu pastoreando lá também. Um belo dia saímos para evangelizar à noite. Era uma terça-feira à noite, pegando folheto. E ali, no lugar onde estava a igreja sediada ali, sediada não, onde era uma congregação da igreja, evangelizando as pessoas que se declaram homossexuais, se declaram que tem outro gênero. Evangelizando, falando do amor de Deus a todos eles. Virei para eles e falei o seguinte: olha, eu sei que depois, no domingo à noite, quando nós estamos indo para casa, vocês estão aqui trocando de roupa, e eu vi alguns de vocês trocando de roupa embaixo da escada, e a igreja lá de Camburi tinha uma escadaria que subia, e era em cima da antiga churrascaria Cruzeiro do Sul, antiga, que tinha Jardim Camburi, logo no final da Dante Miquelini. E ali, quando a gente, o culto, todo mundo ia embora, travesti embaixo daquela escada, e fazia, sabe o quê? Trocava de roupa, colocava a roupa desculpa a palavra aqui, a roupa do trabalho deles. E ali, eu conversando com eles, aí eles falavam assim: você que é o pastor daquela igreja? Sou eu que sou pastor daquela igreja, sim. Sou eu que sou pastor de lá. E aí eles viraram e falaram bem assim: eu posso pedir um favor? Sim. Se o senhor se incomoda, se a gente for com a nossa própria roupa, que a gente sai da nossa casa, a gente pode assistir um culto? Sim, eu teria o maior prazer em receber vocês. No outro domingo estavam todos eles lá. Choraram. Nenhum deles aceitaram Jesus naquele dia. Mas eu tenho certeza que a palavra da reconciliação foi anunciada. Tenha vergonha de chegar na tua igreja sabendo que você tem o ministério da reconciliação, sem ter um amigo no trabalho que passou a semana inteira com você, ao invés de você dar testemunho da palavra de Deus, o vizinho, ou outros e outros e outros, e você apenas colocou os olhos no seu trabalho, em outros investimentos que você tem. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus, porque isso me cabe como responsabilidade. Eu não sei até quando eu vou permanecer. Eu tenho discipulado um casal de pastores para assumir meu lugar lá na Igreja de Paz, porque eu não sou dono da igreja. Tenho apenas 56 anos de idade, mas eu já não tenho mais energia como ele tem. Eu sei que ele pode produzir muito mais, mas não significa que eu vou parar de pregar o evangelho, não significa que eu vou parar de evangelizar, não significa que eu vou parar de discipular, não significa nada disso, não significa que eu vou parar. Eu continuo até o último fôlego de vida existir em mim. Você precisa compreender que a igreja é do Senhor. Andar pelo propósito de Deus é a melhor coisa, compreendendo que a palavra de Deus nos diz. A reconciliação da igreja, tem mais 5 minutinhos. A reconciliação da igreja, cremos no Espírito Santo, irmãos, ou não? Espírito Santo de Deus, toma a mente de cada um desses alunos agora, em nome de Jesus, para que mesmo na leitura rápida dessa palestra, Senhor, eles possam memorizar tudo que foi dito aqui, em nome de Jesus, amém. Somos teólogos, irmãos, mas cremos no poder do Espírito Santo de Deus também. Glória a Deus. A reconciliação na história, o Pentecoste nasce como movimento de reconciliação. Na Rua Azusa, em 1906, não apenas línguas foram derramadas,
mas negros, brancos, hispânicos, chineses, mulheres adoravam juntos. Irmãos, foi batizado com o Espírito Santo, não conversa com o vizinho. Que é isso, crente? Que é isso, aluno? Fala em línguas mais do que o apóstolo Paulo ainda alguns. E no trabalho chega atrasado. No trabalho você arruma cedo, antes de acabar o horário do término do plantão, você já está arrumadinho para ir embora. Que mudança é essa? Eu não sei, eu não consigo imaginar, por causa de um olhar que o Espírito de Deus nos dá acerca da palavra. É mudança radical, é uma nova geração, é uma geração poderosa. Disseram bem assim: eis que aí vem os transformadores da terra. Quem vinha lá? Os apóstolos, os discípulos, aqueles que tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Estão vindo os transformadores. As pessoas precisam olhar para vocês e falar a mesma coisa. Estão vindo os transformadores deste mundo agora. Estão vindo aqueles que estão dispostos a mudar a este mundo, porque eles têm uma palavra. Pastores leigos serviam do mesmo lado. Naquela igreja, negros e brancos começaram a sentar juntos, mulheres e homens começaram a orar juntos. Não tinha aquele negócio de homens e mulheres sentados um junto do outro. Tem algumas seitas por aí que não pode isso, não pode aquilo. Vigia, irmão. Crescente onda de divórcio que está vendo por aí, igreja ainda colocando a mulher sentada do lado, o homem sentado do outro. Ei, coloca os casais sentados perto do outro, para eles aprenderem a orar junto. Tem muitos casais que estão juntos, sentados juntos dentro da igreja, mas não oram junto dentro de casa. Canta no círculo de oração, o outro ora e prega, mas não ora junto. Não, você ora no seu canto, eu vou orar no meu canto aqui. Que é isso? É uma só carne. Se é uma só carne, quando o fluir começar a orar, o outro vai fluir também. Depende de personalidade, depende de vários tipos de personalidade, mas também depende de almas que se converteram ao Senhor e que se uniram para cumprir um só chamado com o Senhor. Aleluia. O Espírito Santo repetiu em Efésios capítulo 2, 14, 18 na prática. Ele derrubou a parede de separação. William Seymour como modelo de reconciliação. Negro, filho de escravizado, pobre, quase cego de um olho, liderou o maior avivamento do século. Pregava de joelhos, mostrando que reconciliação não nasce de arrogância, mas de humildade. Nas palavras de Frank Bartleman, testemunha outro lado, que escreve a história dele: a linha divisória entre raças foi apagada pelo sangue de Jesus. A linha divisória entre raças foi apagada pelo sangue de Jesus. Onde o Espírito age, o muro cai. O Pentecoste é a reconciliação. Povos diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes. Como a igreja de hoje vive o ministério da reconciliação. Pregamos o arrependimento e fé. Restauramos o altar. Levamos pessoas à cruz. Reconciliação interna. Feridas antigas entre irmãos, a cura. Une gerações, trata mágoas, divisões. A igreja se torna como embaixadora. A igreja cheia do Espírito Santo, ela tem cura emocional, ela tem orientação de famílias, ela tem acolhimento dos rejeitados, defesa da dignidade humana, ela tem uma reconciliação missionária. A missão é incluir o que o mundo exclui: o pobre, o dependente, o diferente e o que não se encaixa. A palavra final é: você é o embaixador da reconciliação. 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Você não fala de si mesmo, não age por si, não carrega a sua própria mensagem, carrega a mensagem de outro, carrega a mensagem de Cristo. A igreja não é palco de competição, é ponte. Não é arena de debates, é lugar de cura. Não é clube fechado, é casa aberta. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu te peço neste momento que estejamos envergonhados a cada dia mais, Deus, que não, ó Deus,
cumprirmos o ministério da reconciliação, levando a todos ao Senhor. Quem nós pudermos alcançar, nos dá capacidade e inteligência que o Senhor já tem dado, para que venhamos cumprir, ó Deus, o chamado de unidade da igreja, o ministério da reconciliação. Amém. Obrigado pelo convite.